Já há alguns meses a gente vem debatendo com vocês, ouvintes, o crescimento das vendas de veículos elétricos, né? Aqui no Espírito Santo, não só de carros, mas também de bicicletas, ciclomotores e tudo mais. E havia uma discussão que é nacional, não é uma exclusividade do Espírito Santo, de como que se daria, né, a segurança da carga desses veículos, né, em estabelecimentos principalmente fechados. A gente está falando aí de shopping centers, né, de centros comerciais e também em áreas de condomínio. Até então, a gente tinha inúmeras medidas de segurança sendo pensadas e, efetivamente, a partir de agora, a gente tem uma diretriz, né? Para que eu possa explicar para vocês o que muda a partir de agora, meu convidado aqui no estúdio, YouTube, imagens ao vídeo, é o Coronel Anderson Cosme. Ele é subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, é o presidente da Comissão Estadual de Eletromobilidade e Segurança contra Incêndios. Bom dia, Coronel, seja bem-vindo. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. Um tema, assim, super na pauta. Todo mundo estava assim, né? Eu acho Bem que quem atual, não tinha né? tomado a decisão, né, vai tomar a partir de agora. Tomara que sim. E com seja para segurança, bem ou seja né? para mal, exatamente. Cosme, me conte aqui, o que muda efetivamente a partir de uma definição nacional do que pode e o que não pode ser feito em relação a veículos elétricos? Posso contar a história do surgimento dessa diretriz nacional? Pode. Antes, que a gente vai entender o que vai mudar realmente, Aham. né? Quando começaram a surgir os primeiros veículos elétricos, e aí vem os problemas com ele decorrente de incêndio, os bombeiros, não só Espírito Santo, mas Brasil, mas mundial, começaram a se perguntar como combater o incêndio em um veículo elétrico, porque a gente tinha registro de alguns incêndios que demoravam 10 horas, 20 horas. Tem um caso até de um carro famoso aí que durou 30 horas no combate a incêndio. Qual seria o melhor agente extintor? É o Tesla, né? É. Já falar para deixar tudo claro aqui. Sim, né? Então, os bombeiros não sabiam como combater o incêndio no veículo elétrico. E mais ainda, né? Quando você tem um acidente envolvendo um veículo elétrico, você tem correntes bem mais elevadas do que o veículo a combustão. O veículo a combustão ele trabalha com a bateria de baixa densidade energética, uma bateria de chumbo ácido, que a tensão dela para automóveis é de 12 volts, para caminhões de 24. Ela não é uma corrente de risco para a gente. E um procedimento operacional padrão dos bombeiros, quando chegam no local de um acidente, para evitar que ocorra a ignição dos líquidos inflamáveis ali dentro, é cortar a corrente. Você vai e corta os cabos da bateria. É o primeiro procedimento para segurança. Num veículo eletrificado, que usa as baterias de lítio, as tensões vão de 500 a 900 volts. Você não pode fazer isso? Não não posso. Se eu fizer isso, não tiver a devida proteção, eu corro o risco de... Tomou um choque. Bem elevado, né? Ganhar um convite de ida sem volta para a terra do pé junto. Meu Deus! E aí vocês se depararam com um problema. Como que eu Exatamente. controlo um incêndio desse? Aí nós precisamos, né? No caso, no Espírito Santo, ver a necessidade de estudar melhor os riscos associados, entender melhor os riscos associados aos veículos elétricos. Ao mesmo tempo, essa discussão surgiu em nível nacional. São Paulo lançou uma primeira normativa com base no estudo preliminar que eles haviam feito. Havia uma dificuldade muito grande de conversar com os atores envolvidos, eu digo os grandes fabricantes, né, de baterias, de automóveis. E quando São Paulo colocou em consulta pública a primeira proposta, né, de uma diretriz para regulamentar a segurança contra incêndio nas edificações, e ao mesmo tempo que estudava como fazer o atendimento à emergência, aí esses elementos vieram, né, a conversar com o bombeiro. E montou-se uma comissão nacional, o bombeiro fazia parte dessa comissão nacional também. Na verdade, essa comissão nacional é um comitê dentro da Ligabom. A Ligabom é a Liga Nacional dos Bombeiros, envolve todas as corporações do Brasil. Então lá nós temos a representação de todos os comandantes geral. E esse comitê foi designado com representantes de cada estado para poder estudar o comportamento desses veículos em caso de incêndio e em caso de colisões. Desses estudos, a gente fez várias visitas, testes de queima de bateria, de estresse da bateria. Então, como é que a bateria se dá o estresse, né? Seja lá o estresse mecânico, o estresse térmico, o estresse químico, vendo qual era o comportamento de uma bateria carregada, de uma bateria descarregada. Então, foram fazendo ensaios, a bateria a 30%, bateria a 50%, bateria carregada a 100%, para entender esse comportamento. E aí sim criar uma normativa para a segurança em edificações, ao mesmo tempo que as equipes de emergência trabalhavam as normativas dos procedimentos operacionais padrão, para atendimento, seja em incêndio, seja em salvamento de vítimas no caso de acidente com colisão, e aí eu preciso desencarcerar as vítimas. Coronel, porque uma coisa é a gente prevenir o incêndio, né? E criar um ambiente seguro
para a modernidade. E a outra é, diante de um problema desse, o que eu faço numa situação como essa? Exatamente, né? A gente trabalhou tanto o pré-incêndio quanto o pós-incêndio. Então, o pré-incêndio na normativa da segurança contra incêndio dentro de edificações que tivesse o carregamento de veículos elétricos, e o pós-incêndio, né, no caso do combate, seja não só o incêndio, né, após o acidente acontecer, nas colisões também. Então, são duas equipes dentro dessa mesma comissão trabalhando. E aí, desse cenário todo, né, foram feitas visitas, inclusive, a outros países. Quem foi, na verdade, para a China, para a Europa, foi a Comissão de São Paulo, que fazia parte do Comitê Nacional, que trouxe essas informações para a gente. E aqui dentro, no Brasil, nós nos reunimos em vários locais, em São Paulo. Em São Paulo foram várias vezes fazendo teste com queima somente de baterias, depois baterias e automóveis, né? Fizemos um teste na fábrica da Volkswagen, com um automóvel realmente, automóvel híbrido, envolvendo bateria já de um porte bem elevado. Fizemos teste de queima na fábrica da bateria Mouras, em Pernambuco. Então, isso tudo serviu para levantar dados técnicos e nos dar subsídios para decidir qual é a melhor, né, alternativa para a segurança contra incêndio em edificações. E nem sempre a melhor alternativa é a mais viável, né? Seja por questões estruturais da edificação, das edificações já existentes, ou seja por questões econômicas. Então, a gente tem que chegar num acordo com a sociedade sobre qual que é o padrão que nós vamos considerar seguro, ou seja, qual que é o risco aceitável, porque a gente nunca vai chegar no risco zero. A gente leva em comparação com isso aí, por exemplo, avião. Existe o risco do avião cair e as pessoas morrerem? Existe. Mas a gente considera que seja um transporte seguro. E estatisticamente ele é mais seguro do que automóvel. Mas por que a gente considera seguro? Não porque o risco é zero, porque eu tenho procedimentos operacionais, né, de construção dos aviões, de construção do próprio terminal onde esse avião vai pousar e decolar, de treinamento de piloto. Então eu tenho toda uma cadeia ali de procedimentos que eu tenho que adotar para tornar aquela atividade segura. A mesma coisa a gente faz com a questão dos veículos elétricos. Entendido. E aí se chegou então a uma diretriz. Isso, essa diretriz ela foi acordada entre todas as corporações, então isso foi minutado. Essa diretriz ela foi apresentada na última reunião que teve da Ligabon em Pernambuco. Pernambuco não. São Paulo. Não, essa foi no Ceará, em Fortaleza. Porque no início desse mês em Fortaleza ocorreu o Congresso Nacional de Bombeiros, que é o maior congresso de segurança contra incêndio da América Latina, e nesse mesmo congresso ocorreu a reunião ordinária da Ligabon, com a presença de todos os comandantes gerais do Brasil. E lá foi apresentada essa minuta, foram feitas algumas sugestões de ajustes, aí foi aprovada, né, e foi publicada agora no final do mês. Ela vai servir de base para que agora todos os bombeiros do Brasil, eles façam sua própria norma. Então, muito provavelmente, o que vai sair da norma estadual vai ser o que está ali, com alguns ajustes que a gente vai fazer localmente. Porque cada estado ele tem autonomia para poder legislar na parte de segurança contra incêndio. Essa competência ela é dada por leis estaduais aos corpos de bombeiros. E o estado que já tem a sua regra clara, sim? Sobre o que vai ser aproveitado da diretriz nacional? O nosso objetivo é aproveitar a diretriz nacional na íntegra. Opa! Aí a gente vai fazer essa apresentação na quinta-feira, dia 4 da semana que vem. Nós convidamos os envolvidos aqui no estado que vão trabalhar com isso, que geralmente você tem lá o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, o Conselho de Engenharia e Agronomia, mais o Sindicato da Construção Civil, o Sindicato dos Condomínios, Sindicato Patronal dos Condomínios, a Associação do Mercado Imobiliário do Espírito Santo, mais a FEComércio, a FINDES, todos que vão ser afetados com essa norma. A gente fez o convite para que a gente apresentasse ela, igual a gente está fazendo aqui, né? Nós vamos falar lá, vai ser um pouco mais tempo que a gente vai falar dos riscos associados para eles entenderem a construção da norma. Então, aí vamos falar das exigências e o porquê de cada exigência que está ali. E, a partir daí, minutar a nossa norma, colocar em consulta pública e ouvir as sugestões, para ver se há necessidade de fazer mais algum ajuste ainda local. Entendido. Aí, a partir da definição, então, após consulta pública, é que ela passa a valer por um período de adaptação de 180 dias. A previsão normal é o quê? É a gente fazer essa apresentação agora, minutar a norma, colocá-la em consulta pública, ela fica em consulta pública normalmente por 30 dias. Isso. Colhemos as sugestões, fazemos novos ajustes, se for necessário, coloca-se novamente em consulta pública e a partir daí a gente publica a norma. Publicada a norma, a gente tem uma diferenciação, vai fazer uma diferenciação em relação a edificações existentes, edificações já construídas e edificações novas. Para edificações novas,
a norma ela vai entrar em vigor somente a partir de 180 dias. Então dá um prazo aí para adequação, porque a gente tem grandes projetos que eles dependem de um prazo maior para a construção. Então eu trabalhei no Centro de Atividades Técnicas, que é o órgão do Corpo de Bombeiro responsável por fazer essa normatização, toda a parte de diretrizes de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiro Estadual é feito pelo CAT. E o CAT, né, ele faz análise de todos os projetos do Estado. Então, projeto contra incêndio, todos eles são analisados no CAT. Então, tem projetos de grandes construtoras que demoram, às vezes, 2 anos para eles serem apresentados ao CAT, desde a sua concepção inicial. Então, da ideia de um empreendimento até esse empreendimento chegar a ser apresentado para o CAT, você tem uma média de 2 anos. Então, se eu colocasse em vigor a norma de imediato, eu iria já interferir nesses projetos que estão em andamento. Entendi. Então, para dar um prazo para que esses projetos consigam se adequar ou entre, né? Ou seja, se eles protocolarem após a publicação da norma e até serem contemplados, né? A ideia é já nascerem contemplado. Mas se eles finalizarem dentro do prazo de 180 dias em que a norma foi publicada, ele pode protocolar valendo a regra antiga, como se fossem edificações existentes. Aí, a partir desses 180 dias, aí sim, todos os projetos novos que forem apresentados ao Corpo de Bombeiro vão ter que atender na íntegra a nova regra. Já as edificações existentes e os projetos já aprovados de edificações que ainda não foram construídas, mas estão aprovados no Corpo de Bombeiro, eles vão seguir a regra de edificações existentes, que é uma regra mais branda. Porque a gente entende que, nesse caso aí, existem problemas estruturais para atender as exigências na íntegras. Eu ia colocar um elemento na norma, uma exigência, que na prática não ia colar. Ia ser inviável. Cosme, então, se a gente puder fazer um diferencial aí, olha, edificações que estão ainda em fase de projeto, não foram construídas, e aquelas que já são existentes, né? Eu acho assim, eu acho que é claro que o mercado elétrico existe, ele é o futuro, eu acho, né, da mobilidade. A partir da gente pensar aí, né, de que a gente está discutindo aí melhorias do clima, menos poluição e tudo mais. Eu vi na rede social nesses últimos meses coisas muito radicais do tipo, não devemos aprovar em hipótese alguma, né, carregamento de veículos elétricos em garagens, por exemplo, de edifícios de condomínios, e até aqueles absurdos do cara fazendo um gato, né, da instalação elétrica da rua, do poste, e carregando o seu carrinho ou a sua bicicletinha lá. Então, assim, a gente tem extremos e tenta caminhar pelo meio seguro, não é isso? Isso, eu tenho acompanhado isso aí também. Não é? Tem coisas absurdas. Sim. E o Cosme aqui, olha, o legal dessa história é que o Cosme chegou com a bateria elétrica da bicicleta dele aqui. Olha, quem está no YouTube ou no site, no aplicativo da rádio, consegue ver o vídeo, ele é um usuário da mobilidade elétrica. Então, ele entende muito bem os dois lados, né, Cosme? O da segurança e do consumidor. Isso, eu brinco sempre, eu falo que eu tenho um veículo híbrido, né? A minha bicicleta, ela tem tração animal e tração elétrica. Você pedala e carrega também. ela. Minha bicicleta elétrica é uma mountain bike, ela não é uma motinha. Eu gosto muito de pedalar, mas como eu venho de Vila Velha para cá, aquela ponte ali, 1.600 metros de subida, tem cobrado a conta da minha região lombar, com um probleminha ali. Então, na subida da ponte eu ligo a assistência elétrica, aí pedalo e uso o motor elétrico ali para ajudar. Vamos lá, então. Eu acho que o que é importante para a gente é conhecer assim, quais são os riscos que existem com essa nova tecnologia que está aí, e a partir daí saber adotar procedimentos corretos e assim, cada um tem o seu livre-arbítrio de escolher em usar ou não usar. Mas, pessoalmente, eu acredito que agora, essa geração de veículos elétricos que vieram aí, tanto os veículos automóveis, caminhões, drones, né, que estão já falando em carros voadores, que na verdade não são carros, são mini helicópteros, né, e são drones para carregar pessoas, alguns que são tripuláveis e outros autônomos. A China, então, ela já está num outro nível. A gente está tentando resolver um problema que agora a China já está 2 anos na nossa frente. Ela já está regulamentando essa questão dos veículos autônomos aéreos, né? Aí, o que veio tudo para, assim, dessa vez, essa geração de veículos elétricos para ficar? Que essa já é a terceira geração de veículos elétricos. Ele já morreu 2 vezes. Tudo estava relacionado à questão da densidade de energia, né? Então, no passado, você usava bateria de chumbo ácido. Para você ter a quantidade de energia necessária para um carro, você tinha a limitação da autonomia. Era um peso muito grande para pouca energia acumulada. Então, ele tinha uma autonomia pequena, precisava de recargas longas e
com pouco autonomia, assim, quilômetro rodado. Muito Então, tempo na tomada muito tempo e na pouco tomada tempo para de rodar uso. para pouca distância de uso. Hoje você tem uma bateria que te dá uma densidade energética muito alta, com cargas cada vez mais rápidas, ou seja, menos tempo na tomada e mais tempo de uso. E aí você tem que criar toda a logística, né, para isso também. Acredita assim, no Brasil, o 100% elétrico ele é muito bom para dentro da cidade. Né? O que deve colar no Brasil, dele, né? justamente por causa da questão da autonomia. O que deve colar mais no Brasil deve ser o híbrido, porque o híbrido você tem algumas opções de híbrido chamados híbridos plug-in, que é aquele que você pode colocar na tomada. Então ele tem um motor a combustão e tem um motor elétrico, com a bateria elétrica também de uso de lítio, em que você pode colocar na tomada esse híbrido plug-in, né, para poder recarregar a bateria, ou pode usar o sistema de recarregamento pelo próprio motor a combustão. Tem o híbrido não plug-in, que aí a gente tem algumas variações de híbridos não plug-in, né? Aquele que é só o motor a combustão vai carregar o motor elétrico, a bateria elétrica para gerar, né, energia para o motor elétrico. Aí dessa versão não plug-in, a gente tem uma versão em que o motor a combustão é apenas um gerador e que a tração é apenas pelos motores elétricos. Ou seja, o motor a combustão é apenas para aumentar a autonomia da bateria. Então você vai ter ele como se fosse com autonomia às vezes até maiores do que carros a combustão. É aquele que à medida que você vai andando ele vai se auto-carregando? Aí você tem um outro tipo de híbrido. É o híbrido que tem identificar regeneração. Tá. Vamos imaginar. Dá um exemplo híbrido, desse aí que você falou. O híbrido mais leve, né, que é esse que utiliza a energia de regeneração, você vai ter no Prius, vai ter no Corolla. Isso. Os carros da Toyota trabalham mais com um motor a combustão de menor potência, um motor a combustão às vezes de 1.0 ou 1.3 turbo, que é um motor mais leve, para compensar o peso da bateria. Mas em compensação, você tem um motor de menor potência, o motor a combustão de menor potência, mas você tem motores elétricos que compensam isso em termos de potência. E ao final a potência combinada daria uma potência maior, por exemplo, de um carro 1.8. Tá. Né? E a vantagem do motor elétrico é o quê? Ele te dá 100% de torque quando você pisa no acelerador. O motor a combustão ele tem que queimar o combustível para aumentar a rotação do motor para te dar o torque total. Ele demora um pouquinho para te dar a resposta. Ele demora um pouquinho para dar a resposta. E isso aí também impacta, por exemplo, no tipo do pneu usado nos motores elétricos. Porque como ele te dá 100% do torque, o pneu ele tem que ser mais resistente para ele não dobrar. Porque se ele dobrar com torque total, ele pode soltar do aro. Então são pneus diferentes. Dá para usar o pneu de um carro comum a combustão no carro? Dá, só que você vai ter que dirigir com um pouco mais de cuidado. Você vai ver que o fabricante vai falar assim, você tem que usar o pneu original, exatamente por esse motivo. Você tem carros elétricos que são extremamente potentes. Então a gente tem esses dois híbridos, né? O híbrido plug-in e o não plug-in. Dentro dos plug-ins você tem essa diferença, que alguns usam o motor a combustão, que é mais o caso dos carros da BYD, ele usa o motor a combustão como gerador. Mas a própria BYD ela tem carros com motor a combustão para também usar como tração ou motor a combustão como gerador. A Toyota, por exemplo, ela está desenvolvendo esse modelo de motor a combustão como gerador com um motor a álcool, etanol. E aí o motor a etanol vai fazer para você alimentar a bateria, em média, 30 km por litro de etanol. Isso é maravilhoso, hein, Cosme? Aí você tem o melhor dos dois mundos, né? Porque você usa um combustível líquido que é renovável, né? Isso, não é tão poluente. Exatamente. Mais barato. E ainda o motor elétrico. A possibilidade de ser elétrico. Ou seja, emissões aí, em termos de carbono, somente na parte de geração de energia, praticamente zero, né? O que se questiona muito em termos ambientais dos veículos elétricos é assim, ele na geração de energia, ele é limpo. A geração de energia é limpa. Mas para você produzir isso aqui, você tem impactos ambientais. Você tem que tirar o lítio lá da natureza, né? Para você tirar o lítio da natureza, você tem máquinas lá também atuando. Essas máquinas também vão ser 100% elétricas. Então, quando você analisa em termos ambientais, você tem que analisar toda a cadeia, né? Até chegar no veículo elétrico e depois o descarte dele. Mas quando vocês pensaram nessa diretriz nacional, eu imagino que vocês têm diferentes situações, né? Mas tem que ter uma que seja boa para todo mundo, né? Porque eu já estou até aqui com o Leonardo. Meu Deus, olha só. Eu já tenho wallbox, eu já tenho projeto elétrico, eu já tenho RT. Você não vem me dizer que eu não vou carregar meu carro, não, né? Leonardo, não, você vai carregar seu carro sim, né? Essa é a novidade. Todo mundo vai carregar o seu veículo, mas com segurança. Em algumas situações, a gente vai assim, se eu pegar uma edificação antiga, de grande porte,
que ela não consiga fazer as devidas adaptações, não vai ser possível você colocar aquele carregador. Então a regra ela tem condições gerais e condições específicas. Entendido. Então tem regras gerais. Uma das exigências da regra é a questão da instalação correta dos carregadores. Para isso, você tem que contratar um profissional que seja devidamente habilitado, seja um técnico, ou seja um engenheiro eletricista, para avaliar a capacidade de carga da edificação. A gente tem muitas edificações antigas que estão com... A carga que ela está utilizando hoje é maior do que a carga que foi projetada. Ou seja, a carga de demanda dela já superou a carga de projeto. Ou seja, só pela condição atual ela já deveria refazer o projeto elétrico da edificação, porque ela não suporta isso. E às vezes você vai ter um problema de entrada de carga. Que você está falando, né? Não só a subestação, eu estou falando da rede. Tá. Porque quando a gente estava trabalhando no veículo elétrico, a gente tem que trabalhar a parte da prevenção do incêndio, né, e o pós-incêndio. Então tem que evitar problemas na rede elétrica, porque eu posso sobrecarregar a rede e o incêndio não ser no veículo, ser na rede elétrica, e dali ela se propagar para o restante da edificação. Ou o inverso, eu posso ter um problema na bateria e daí partir para o restante da edificação. São duas condições diferentes. Para trabalhar nessa parte do incêndio na rede, para evitar que aconteça uma sobrecarga, uma sobretensão, né, um problema elétrico que venha originar aí um incêndio na rede e propagar para a edificação, aí vem a regra da instalação dos carregadores. Tá. Então vamos lá. Para o ambiente já físico hoje construído, o que passa a ser obrigatório? Regra geral em relação à questão dos carregadores é seguir normas da BNT. A gente não tinha no passado normas da BNT, por isso que o bombeiro ele não interferiu nessa parte inicial para não pesar demais a mão e fazer exigências que seriam muito onerosas para quem iria instalar ou que fosse uma medida ineficiente. Então, nós também fizemos parte de comitês da BNT, que é o CB24, que trabalha tudo que fala sobre incêndio, está dentro do CB24 da BNT. Então, lá dentro, a gente pôde dar contribuição e ali foi gerada a primeira norma BNT, que foi dos carregadores. A gente tem duas, né? Uma que fala assim, dos tipos dos carregadores e da instalação do carregador. A instalação do carregador, se não me falha a memória, é 17019. Então, nós estamos adotando essas duas normas, que é a proposta, isso eu acredito que vai ser inegociável, é a instalação correta dos carregadores para evitar incêndio na rede. E, nesse sentido, a edificação ela tem que contratar, o responsável pela edificação, contratar da edificação, ou às vezes um estacionamento aberto, né? Contratar um profissional competente para, primeiro, avaliar se aquela rede ela tem condições de receber alguma carga adicional. Às vezes é o quê? A limitação é na própria rede elétrica interna daquela edificação. Às vezes a limitação é na subestação. Então não adianta eu refazer a rede porque a subestação não comporta uma carga maior. Aí, infelizmente, nesses casos, não tem como você colocar pontos de carregamento dentro dessas edificações. Entendido. Então, olha só, para quem já está com a edificação, né? A gente não está falando de projeto futuro, a edificação. Você tem que contratar um especialista em engenharia elétrica para poder identificar a energia que você recebe hoje da rua, se ela suportaria um abastecimento desse. Exatamente. Não é isso? E seguindo as novas regras da BNT. Isso, exatamente. Né? Aí, a partir daí, ele vai definir quantos pontos de carregamento eu acredito que são possíveis. Sim. Né? Correto. Isso correto. mesmo. E agora eles são todos longos ou eles podem ser rápidos e longos, assim? Quem define isso? Quem define isso vai ser o responsável local. Pelo imóvel juntamente com o engenheiro eletricista ou técnico ali. Tá. Vai depender da escolha dele em termos de quantidade de pontos de carregamento, porque hoje você tem alguns pontos de carregamento, suponha que você tem capacidade, por exemplo, o engenheiro eletricista, o técnico faz a avaliação e consegue concluir que aquele imóvel ele ainda tem capacidade para 1000 watts de carga. Você poderia colocar 4 pontos de carregamento em que dê a capacidade total de 1000 watts. Você poderia colocar 4 pontos de 250 watts cada um, ou existem sistemas inteligentes que ele faz o seguinte, eu tenho lá os 4 pontos de carregamento. Quando o primeiro veículo entrar, ele consegue dar os 1000 watts de potência para aquele veículo. Quando o segundo veículo entrar, ele vai dividindo. Entendido. Então, às vezes, ele não tem capacidade para colocar para 20 veículos ao mesmo tempo, com os 1000 watts, mas ele consegue dividir. E isso vai ser o tempo de carregamento total, né? Que eu já ouvi, né, de várias pessoas dizendo assim, o carregamento inteligente, aquele que a gente faz em até 1 hora, 1 hora e meia, ele demanda muito mais energia do que o longo, de 12 horas, né? E isso sobrecarrega o sistema. Isso é verdade, Cláudio?
a bateria, né, ela tem uma capacidade de acumular energia, né? Então, por exemplo, essa pequenininha minha aqui, ela tem capacidade para aproximadamente 400 watts-hora, né? É a carga total que ela vai receber. Independente de eu fizer uma carga longa ou uma carga curta, São os a mesmos quantidade 400. de energia, Ah. pensando em termos de quanto você vai pagar de conta ao final do mês, é a mesma coisa. O que vai mudar é o tempo de carregamento. O tempo de carregamento, ele vai interferir, por exemplo, na tensão que você vai usar. Você pode usar uma tensão mais elevada ou pode usar uma corrente mais elevada. E aí, nesses casos, você aumenta o risco. Quanto mais rápido o carregamento, maior é o risco. Existe um princípio da física que é o efeito Joule, né? O efeito Joule é o quê? Quando eu tenho um determinado condutor, quando eu passo uma corrente por ele, essa corrente vai provocar um aquecimento. Quanto maior a resistência desse fio e quanto maior a corrente, maior é o aquecimento. E quanto maior o aquecimento, a gente vai ver que para a bateria não é bom. Isso aí. Então, olha, nós já temos que projeto contratado, engenheiro eletricista ou afins, regra da BNT. Isso. Aí define-se a carga, a quantidade de vagas. E aí? Quando vai para a garagem lá? Bom, agora a gente já tem as chamadas regras gerais e regras específicas, né? A gente, seguindo a norma estadual, a gente já tem aqui no estado a Lei 9269, que dá competência ao Corpo de Bombeiro para poder fazer essa parte de normatização e exigências. Ela é regulamentada pelo decreto 2423R. Aí nesse decreto 2423R ele começa a detalhar um pouco as exigências, falar sobre procedimentos e cria lá algumas isenções. O artigo 7º do decreto, ele coloca isenções de atender às exigências de segurança contra incêndio. As exigências passam a ser apenas meramente recomendatórias. Dentre elas, as edificações residenciais, unifamiliares, independente da área construída. Então, quem quer fazer o seu carregamento em sua casa, essas regras ficam apenas de recomendação. Elas não são obrigatórias. Então, se eu tenho uma casa, residência unifamiliar, quero pôr um ponto de carregamento, é por sua conta e risco. A gente apenas sugere, pelo menos, que você siga as regras da BNT. Eu acho que até para vocês autorizarem, depois, né, nas vistorias, vocês vão exigir isso, não? Do projeto do condomínio? Aí, quando eu parto agora para aquelas edificações em que o nosso decreto ele não isentou, ou seja, aquelas que são abraçadas por nossa regulamentação, que aí entram as edificações não residenciais, né? Porque o residencial unifamiliar e o multifamiliar até 900 metros quadrados, 9 metros de altura, eles estão dispensados da exigência nossa. Não é obrigado nem ter o alvará do bombeiro. Dá um exemplo. Um prédio com 3 pavimentos que tenha 800 metros quadrados de área construída. Tá. Prédio residencial, exclusivamente residencial. Um prédio residencial de 3 andares. Isso. Ele não se enquadra a nenhuma legislação hoje de carregamento. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas não quer dizer que não é necessário. Isso, eu sempre falo isso, cuidado com o verbo, né? Não é porque a gente não está exigindo, não é porque não é necessário. É porque a gente entende que existem alguns padrões de risco que a gente tem que priorizar. Entendi. E uma casa? Residência unifamiliar. A casa, residência unifamiliar, ela também está isenta de atender às exigências. Não quer dizer que não é necessário. Tanto que os eventos que a gente tem hoje no Brasil, a grande maioria são casas. Gente, olha, quem está comigo aqui, para quem chegou no rádio agora, é o Coronel Cosme. Ele é subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, é o presidente da Comissão Estadual de Eletromobilidade de Segurança contra Incêndios. E, enfim, temos uma diretriz nacional para trazer segurança para quem está adquirindo veículos elétricos e para quem vai conviver com pessoas que estão, né, nessa pegada aí do veículo elétrico. Havia muitas especulações de que não vamos permitir a instalação disso nos condomínios, ou então que tipo de exigências vão chegar, isso vai encarecer demais o projeto, e aí o Cosme está aqui para tirar dúvidas. Tem um ouvinte tão legal, Cosme, que está dizendo o seguinte, que em 30 minutinhos de CBN ele aprendeu tudo sobre carro elétrico contigo. Ele falou que ele nunca teve essa oportunidade. E esse é o nosso objetivo aqui, viu? Sim, esse é o objetivo, a gente passar para a população informação, a gente tem que conhecer os riscos que a gente está lidando, para quê? Para tomar as decisões, aí cada um toma a sua decisão se vai usar ou não. Muitas pessoas falaram assim, os bombeiros estão querendo proibir os veículos elétricos, né? Falaram que a gente tinha algum conchavo com as empresas de veículos a combustão. Eu falei, não, olha só, é algo novo, é uma tecnologia nova, a gente está querendo entender os riscos associados a isso, como que eu faço para trabalhar com esses riscos, para a gente mesmo lidar no combate a incêndio, né? E na questão do desencarceramento em acidentes, e entender, quando eu levo isso para dentro da edificação, quais são os riscos que eu estou colocando lá dentro, isso que é importante.
Então a gente não quer bloquear nenhuma energia, nenhuma nova tecnologia, mas a gente precisa entender isso, porque antes de entrar no mercado era interessante eles terem conversado conosco. Não houve essa conversa para a gente conhecer. Agora sim, foi feito esse estudo de 2 anos, conhecemos melhor e aí vem essa normativa. Nós já explicamos que para residências de uma única família ou de instalações de até 800 metros 900 metros e 3 pavimentos, não São há 9 metros de altura, né? 9 metros de altura até o piso do último pavimento. Tá. Às vezes você vai ter 3 pavimentos, às vezes até ter 4 pavimentos. Tá. Não há obrigatoriedade de seguir a diretriz, Não. mas há um conselho para que Exatamente. vocês procurem, porque é a casa de vocês, é a família de Recomendo vocês. fortemente que siga. Né? E aí, Cosme, seguimos para coisas então maiores. Vamos lá, um condomínio. Assim, antes de mais nada, né? As pessoas acham essa questão do risco da bateria. Todo mundo tem um celular, um smartphone que está sempre no bolso. Aí eu pergunto, esse smartphone, você leva ele para a sua cama? Você coloca ele embaixo do seu travesseiro? Você carrega ele nesse momento, põe às vezes para carregar à noite, porque usou o dia inteiro e está lá embaixo do travesseiro carregando? Aqueceu. É a mesma bateria, uma bateria de lítio. Qual que é a diferença? Tamanho. Quantidade de energia ali dentro. Uhum. E às vezes a tecnologia da bateria, porque você tem baterias que são as primeiras que surgiram para os veículos elétricos de lítio, manganês, cobalto, que é a chamada LMC, e as mais atuais, que são as de lítio ferro fosfato, que é a LFP. Uhum. E a gente tem uma diferença significativa em relação à questão da reatividade das duas. A primeira bateria, elas são muito mais reativas. Uhum. Né? O segundo modo de bateria, que é a LFP, a lítio ferro fosfato, elas são baterias mais estáveis. Então, naturalmente, essa tecnologia ela vai desenvolvendo também mecanismos para se tornar mais segura. A gente já tem casos de estudos, por exemplo, da Samsung, que está para lançar uma bateria de eletrólito sólido, que praticamente não pega fogo. Olha... Existem estudos para baterias que trabalham com elementos radioativos, como é o caso do estronço, para gerar energia nuclear. Não por fusão, mas por a radiação natural que ele fornece, para 50 anos de durabilidade. Tá vendo? A gente está falando de 7, 8, 10 anos, aí já estão pensando em 50 anos. Baterias que você não precisaria recarregar, é bateria que ela gera energia. Essa velocidade, né, Cosme? Entendeu? Do mundo, né? Das invenções, né? Mas vamos então à questão das exigências com Isso, com passei relação dos agora 900 metros. Passando por condomínio. Mas olha só, eu tenho exigências, por exemplo, para áreas que não sejam residenciais. Você quer colocar um ponto de carregamento numa área aberta, descoberta. Regras gerais que eu estou usando para o carregador. Então lá eu tenho que, por exemplo, sinalizar a minha vaga, aonde eu vou ter os pontos de carregamento. Ela tem que estar devidamente sinalizada, que ali é um local de carregamento de veículo elétrico. Uhum. E também sinalizar o ponto de desligamento dele, porque tem uma exigência para os pontos de desligamento. Então, para cada estação de carregamento, se aquela estação não tem o ponto de desligamento dela mesma, que alguns modelos permitem isso, você ter o ponto de desligamento para emergência distante dele, ele não pode estar mais do que 5 metros da estação de carregamento. E se eu tenho mais de uma estação de carregamento no mesmo local, na entrada daquele ambiente, ou num pavimento, se está dentro da edificação, eu tenho que ter um ponto de desligamento geral a não mais do que 5 metros da entrada. Para que, no caso, quem chega para combater um incêndio ou atuar precocemente nessa emergência, quando a bateria está entrando em pré-fuga térmica, está entrando na situação de anomalia térmica, ele desligue todos ao mesmo tempo. Como se fosse um disjuntor? Como se fosse um disjuntor. E, além disso, lá no quadro de distribuição, né, ele precisa ter um disjuntor específico devidamente identificado para proteção, que é o disjuntor entra na proteção elétrica de sobretensão, sobrecarga. Isso é para área aberta? Isso é regra geral. Vale para fechada também? Vale para área fechada também. Muito bom. Agora, partindo para dentro dos condomínios... É o plano A, B e C, né? Né? A regra para a área aberta ela foi mais suave para poder o quê? Estimular que os carregadores fiquem em áreas abertas e não em áreas fechadas. Seu carro a combustão, você leva o posto de combustível para dentro da sua garagem para abastecer o carro? Não. Mas a gente está levando o abastecimento do veículo elétrico para dentro da garagem, não está? Isso aí. Então tem que ter algumas regras ali para evitar esses riscos adicionais que eu estou colocando. Então, dentro da edificação agora, tratando de edificações com mais de 900 metros quadrados, né? E mais do que 9 metros de altura. Aí eu tenho exigências específicas relacionadas à questão, por exemplo, saída de emergência. As estações de carregamento, elas não podem estar
eu estou falando da questão da vaga do veículo, a mais do que 5 metros de uma saída de emergência, de uma rota de saída de emergência. Mas por que isso? Porque vai pegar fogo, eu vou obstruir a saída. E sim, uma característica que a gente viu na bateria de lítio, quando você perfura ela ou quando ela sofre um outro tipo de anomalia térmica, por exemplo, durante o carregamento, a temperatura da bateria sobe. Você precisa inverter a polaridade da bateria para injetar carga nela, e não o contrário. Porque ela é uma célula eletrolítica espontânea, que quando você conecta algum equipamento, ela gera energia. Então, a energia nela flui em um sentido. Para recarregar, você tem que colocar o sentido inverso. Quando você coloca o sentido inverso, efeito Joule, ele vai ter um aquecimento. Só que esse aquecimento, geralmente ele é controlado, ele é gerenciado no automóvel pelo próprio BMS, que é o Battery Management System, que é o sistema de gerenciamento da bateria. Lá ele vai gerenciar a temperatura da bateria. Se ela estiver passando, por exemplo, 60 graus, ele está identificando que está ocorrendo uma anomalia térmica, que é necessário resfriar essa bateria. O normal da bateria é trabalhar, a temperatura ideal de trabalho dela é de menos 10 a 35 graus. Se ela chega a 60, não é normal, então o BMS reconhece que ele está em anomalia térmica. O BMS controla, por exemplo, o resfriamento da bateria para que não chegue aos 60, mas se chegou a 60, ele entra em modo de emergência. Uhum. Então, se você está, por exemplo, carregando o veículo numa estação parada, ele pode cortar o carregamento ou reduzir a quantidade de energia que está chegando, reduzir tensão, reduzir corrente, para tentar controlar essa temperatura. Se continuar subindo, ele corta. E aí é importante o BMS da bateria, do automóvel, comunicar-se com o carregador. E é por isso que nas estações de carregamento agora, o que a gente está aceitando é apenas os carregadores módulos 3 e 4, que são os módulos que conversam com o BMS do automóvel. Para poder fazer esse gerenciamento melhor e você ter uma segurança maior. Tá. Os módulos 1 e 2 não tem essa conversa, fica dependendo unicamente do BMS do automóvel. Se o BMS do automóvel tem algum problema, ele não vai conseguir controlar isso. 3 e 4, eu vou tentar traduzir aqui para os nossos ouvintes. Eles são os chamados inteligentes? Eles desligam sozinho, é isso? Sim. Estou aprendendo aqui com o Cosme. Então você vai ter um sistema redundante, né? Além do sistema de gerenciamento do próprio automóvel, você vai ter a estação de carregamento para poder fazer o desligamento em caso de anomalia. Uhum. Tá, então já temos aí uma definição. Vagas abertas e vagas fechadas. E quais são os sistemas compatíveis para garantir segurança. Exatamente. Tá. E o sistema de gerenciamento de incêndio de vocês? O que passa Agora a ser o sistema exigido? de combate a incêndio. Isso. Né? Para edificações que têm aquelas abraçadas pelo bombeiro, né, que a gente falou das edificações residenciais, né, que são isentas. Mas, por exemplo, uma edificação comercial com até 900 metros quadrados e 9 metros de altura, ela precisa de ter o alvará do bombeiro, precisa de ter o sistema de segurança contra incêndio. Precisa não, vou botar o verbo aqui, é exigido, né? A nossa NT02, ela coloca alguns sistemas obrigatórios. Tá, vamos dar um exemplo? Um edifício comercial. Um centro comercial. Um centro comercial, um pequeno centro não comercial. Não é um shopping, tá? Shopping, Não é shopping. Um pequeno centro comercial que tenha 899 metros quadrados térreo, né? Tá. Ele está dentro daquilo que não muda. Uma farmácia, Cosme? Pode ser uma farmácia. Que quer colocar um ponto de carregamento ali? Uma farmácia está colocando um ponto de carregamento do lado de fora ou do lado de dentro, com garagem coberta? Do lado de fora. Né? A regra é aquela regra geral que a gente falou. Tá. Seguir normas ABNT para as instalações, seguir norma ABNT do carregamento, distanciamento em relação à rota de saída. Os carregadores 3 e 4. A identificação correta das estações de carregamento, onde são vagas para veículos elétricos, carregamento. A identificação correta dos pontos de desligamento e o disjuntor geral. Ok. Né? E o distanciamento de rota de saída. Se eu tenho uma garagem que é coberta, para essa farmácia que tem até 900 metros quadrados de área construída, ou o centro comercial, a regra não muda, continua valendo isso. Eu não tenho nenhuma exigência adicional, além dos próprios sistemas de segurança que são exigidos ali, como, por exemplo, extintor de combate a incêndio, iluminação de emergência, sinalização dos equipamentos de segurança e das rotas de saída. Aquele chuveirinho em cima, tem? Esse chuveirinho, ele não é exigido normalmente para essas edificações menores. É o chuveiro automático, também conhecido como sprinkler. Isso. Então, para essas edificações que têm um menor porte, onde as distâncias de rota de saída são mais curtas,
que as pessoas conseguem abandonar com maior rapidez, elas não exigem sistemas preventivos fixos como o chuveirinho, como o sistema de hidrante de parede, que é aquele que você tem as mangueiras para combate a incêndio. Né? Até porque, Cosme, me corrige, esse chuveirinho não vai apagar o incêndio do carro elétrico, ele vai resfriar os carros que estão do lado, não é isso? Dependendo da condição do incêndio, se ele agiu precocemente, ele pode chegar até a apagar. Ele pode chegar até a apagar. Porque me disseram que água nenhuma apaga incêndio elétrico. Pois é, esse mito a gente conseguiu derrubar ele, como é bom. Derrubar ele durante esses treinamentos que a gente fez. Os testes que nós fizemos foi justamente para poder identificar qual que era o melhor agente extintor para os incêndios em baterias de lítio. Seja para uma bicicleta elétrica, seja para um automóvel. E qual é? O melhor agente extintor que a gente viu realmente, o mais eficiente, é a água. Olha. Aí você fala, mas é um equipamento elétrico. Geralmente em equipamento elétrico a gente não usa água por causa do risco de choque. Aí eu tomo todos os procedimentos iniciais para poder desligar, né, a corrente, para que eu não tenha esses riscos de choque, o risco de choque elétrico. A gente fez teste com alguns elementos que a gente adiciona na água. Então, nós já temos, o bombeiro ele já usa um líquido chamado, que é o líquido gerador de espuma, o LGE, que quando você mistura com a água e tem um esguicho especial, ele produz a espuma e você abafa o incêndio. A gente usa mais para líquidos inflamáveis. Quando eu faço isso com a bateria de lítio, eu consigo tornar mais eficiente meu combate, eu consigo apagar mais rápido. Né? Só que as baterias de lítio ela tem uma característica diferente de uma combustão normal, a reignição. Porque quando você pega uma bateria dessa, igual essa que eu estou aqui da minha bicicleta, isso aqui não é uma única célula, é um conjunto de células, por isso o nome bateria, que são interligadas. Então esse conjunto de células, eu tenho células às vezes prismáticas, semelhantes àquelas pilhas médias que são usadas no dia a dia, ou células cilíndricas, né, igual aquelas que a gente vai usar no dia a dia, ou então células prismáticas, que parece mais um caixotinho. E são interligadas aqui dentro. Se uma dessas células entra em anomalia térmica, se ela passou de 90 graus, passou de 100 graus, é irreversível. Até 60 graus eu consigo reverter. Daí o BMS entrar no automóvel, né, para poder fazer o gerenciamento da carga, o gerenciamento da temperatura, do resfriamento. Mas se ela passa de 90 graus, é irreversível. Ela vai entrar em fuga térmica. E nessa fuga térmica ela gera gases. Um dos gases produzido é o gás hidrogênio, que é inflamável, e gera calor. Entendido. E às vezes o curto, centelhamento. Então ele tem dois elementos ali para provocar o incêndio e o gás combustível. Entendido. E uma vez uma célula entrando em fuga térmica, ela aquece as demais, que vai tendo efeito avalanche. Enquanto eu não interromper a fuga térmica, eu não elimino o incêndio. Ele pode voltar. Ele pode voltar. Então, o que é comum você ver no incêndio quando você tem baterias de lítio? Às vezes tem uma pequena explosão, aí você vê um pequeno jato de chama, que é uma característica comum. Esse jato de chama às vezes vai chegar no automóvel a 1 metro, 2 metros. Pode arremessar fragmentos incandescentes por causa dessas pequenas explosões das células até 5 metros de distância. Por isso que inicialmente eles estavam pensando em exigir um afastamento de outros veículos de 5 metros, mas isso não prosperou, porque entenderam que iria inviabilizar a questão dos veículos elétricos. E se eu faço o combate ao incêndio, a gente entra combatendo. O que a gente viu? Eu vou entrar combatendo. Uso ou espuma, ou se eu não uso esse líquido gerador de espuma e nenhum outro aditivo, que existem vários aditivos hoje no mercado para você fazer esse combate mais rápido. Se eu uso apenas jato neblinado, como se fosse, por exemplo, o esguicho, lá o bico do sprinkler. Usando jato neblinado, eu vou apagar o fogo, mas ainda existe fuga térmica. Enquanto eu não eliminar a fuga térmica, eu não cesso o incêndio. É o tempo de zerar a bateria toda. É o tempo de zerar a bateria toda e de que todas as células sejam queimadas. Entendi. Nossa, Cosme. Ou que eu resfrie cada célula até, né, a temperatura abaixo de 60 graus. Então o procedimento nosso mudou. Nesses casos de incêndio envolvendo baterias, né, e automóveis com células eletrolíticas, a gente entra com jato neblinado, apaga o fogo e continua monitorando depois disso com câmera térmica. Toda vez que ela passar de 60 graus, eu continuo resfriando. Por isso que a gente gasta muita água nesse incêndio. E muito tempo também. E muito tempo. Né? Muito mais do que um veículo comum. Enquanto no veículo a combustão, um caminhão nosso de combate a incêndio normal, que é o Automoma Tanque Salvamento, eu consigo combater e sobra água. Meu carro tanque tem 4.000 litros de água.
no incêndio envolvendo o veículo elétrico, eu vou precisar ir com autotanque, porque eu vou gastar aí 20 mil litros, 30, 40 mil litros de água. A pergunta aqui do ouvinte, como é que a gente vai saber se os pontos de carregamento são homologados, são seguros? Vocês vão botar tipo uma plaquinha, um alvará, alguma coisa assim? A gente ainda não chegou a essa conclusão. A ideia é o quê? A ideia é cobrar durante a regularização da edificação, né, onde você tem um ponto de carregamento que é obrigatório, e que ele é abraçado por nossa legislação, na hora da vistoria do bombeiro, a gente vai exigir o responsável técnico. Então, se ele tiver o alvará do bombeiro, isso vai ter sido observado. Então, por enquanto, a gente não pensou nisso aí, era apenas o alvará. Ou seja, uma vez que ele passou o vistoria do bombeiro, o alvará dele está em dia, significa que durante aquela vistoria foi verificado se ele tinha o responsável técnico e toda a documentação correta. Entendido. Outra pergunta, do César. Condomínios antigos, adaptação é praticamente nenhuma. Não tem condições. E aí? Não, aí vamos lá. Se eu tenho um condomínio com mais do que 900 metros quadrados de área construída, ou mais do que 9 metros de altura, a gente tem exigência de sistemas preventivos fixos. Então, além daqueles sistemas que eu falei, eu vou ter exigência, às vezes, de alarme de incêndio, mas sempre de sistema hidráulico preventivo. Então, vou ter aquela rede de incêndio com as mangueiras. Que já é obrigatório, né? Para mais de 900 metros quadrados já é obrigatório. Eu já teria uma reserva de água. Lá no reservatório da edificação tem água de consumo e tem uma parte que é específica para o combate a incêndio. Hoje, na edificação residencial, ela varia de 12 metros cúbicos, no mínimo 12, vai para 20, 25, conforme o tamanho da edificação. Quanto maior a edificação, maior a exigência desse reservatório. Então, para esses condomínios já existentes, as edificações já existentes, o que vai ser exigido? Sistema de detecção automática de incêndio nas garagens, alarme em toda a edificação. Geralmente, quando você tem detecção de incêndio, você tem alarme junto. Mas aí vem um engraçadinho falar assim, né? É só na garagem? Não, eu preciso do alarme no prédio inteiro. A detecção é só na garagem. A gente fala sempre assim, o óbvio tem que ser dito, né? Se você não colocar claramente que tem que escrever. Detecção e alarme na garagem e alarme no prédio inteiro, eles vão colocar só na garagem. Entendi. Então detecção de incêndio automática na garagem e alarme no prédio inteiro. Qual a finalidade disso? O primeiro sintoma que uma bateria de lítio dá quando ela vai entrar em fuga térmica é a liberação de fumaça e o aumento da temperatura. Então, essas garagens elas vão ter ou um detector de temperatura ou um detector de fumaça. O ideal seria de fumaça, só que o problema de você colocar detector de fumaça nas garagens é que ele pode dar alarme falso. Pro cigarro? Não, para o próprio automóvel. O próprio automóvel libera material particulado. E esse material particulado aciona o detector. A não ser que você coloque um sistema mais caro, que é a central desse sistema de detecção e alarme é uma central inteligente, não é a convencional, é uma central algoritma. O próprio detector é um detector diferenciado que ele consegue identificar se é alarme falso ou se é alarme verdadeiro. Então ele trabalha dentro do algoritmo nisso aí. E aí, se a gente pudesse fazer um resumo aqui, até atendendo o ouvinte, o Gerson, né? A gente está 2 minutinhos aqui do Repórter CBN. O que efetivamente o meu condomínio precisa de me cobrar ou definir? A primeira pergunta é, ele pode proibir? Não. Pode, só em convenção, né? Pode em convenção de condomínio. Quem decide é a convenção do condomínio. Aí, o que for decidido na convenção do condomínio, se foi que sim, aí tem que seguir as regras. Edificações já existentes. Detecção e alarme para detectar precocemente o incêndio, avisar toda a edificação que é necessário evacuar. E ele vai ter que instalar uma rede de chuveiros automáticos. É só a rede. Né? Porque quando você dimensiona esse chuveiro automático, o sprinkler, para uma edificação nova, você tem que ter um reservatório específico para ele, que é muito maior do que o reservatório do sistema de hidrante de parede, de mangueira. Geralmente ele vai para 90 metros cúbicos, 90 mil litros, não 12. E teria que somar os dois ainda. Então, para essas edificações existentes, você vai ter apenas interligação à rede. Não precisa redimensionar as bombas de incêndio, nada. É só interligação à rede. Para quê? Para você conseguir, pelo menos, controlar aquele incêndio, rebater a fumaça, porque essa fumaça é uma fumaça tóxica, ela é corrosiva. Ela pode até impedir a saída das pessoas. Então, é você ter um ambiente seguro para as pessoas saírem. A prioridade número 1 que a gente observou nessa diretriz é a vida. As pessoas saírem com segurança da edificação. Então, é detecção e alarme e rede de sprinkler ligado diretamente à rede de hidrantes, sem necessidade de redimensionamento da rede. Agora, já para edificações novas, que vão ser projetadas ainda, eu não tenho problemas estruturais para fazer essa exigência. Então entra detecção e alarme na garagem, alarme no prédio inteiro, a exigência de sprinkler, aí sim, o sistema dimensionado em sua plenitude, conforme a norma para a garagem, e mais
controle de fumaça, um sistema de controle de fumaça mecânica, que é o quê? É um sistema que ele vai ter dutos que insuflam ar dentro da edificação e outros que retiram a fumaça da edificação, que vão acionar quando a identificação de fumaça. Ou seja, ele trabalha junto com o sistema de detecção de fumaça para poder acionar ele. Uma vez que ele detectou que tem um incêndio, ele começa a ligar os seus motoventiladores para injetar ar livre captado de fora e retirar essa fumaça de dentro da edificação. Entendido. Gente, toda essa apresentação será feita na próxima semana pela instituição Corpo de Bombeiros, a todas as entidades envolvidas nesse debate aqui no Espírito Santo. E aí, lembrando que o Cosme disse, lá já inicia-se um debate com a abertura de propostas, né, para adaptar a legislação estadual. Exatamente. Que deve seguir à risca diretriz nacional. Pelo menos essa é a ideia. Provavelmente. Não é isso? O nosso norte é a diretriz nacional. Eu sei que é muita informação, gente. É muita informação, né? Tá todo mundo aqui muito curioso, muita gente me perguntando. Muita informação em pouco tempo. E aí minha sugestão é que a gente vai voltar a falar mais vezes, tá? Sobre o que aconteceu depois dessa reunião, o que as pessoas já precisam se organizar, para não deixar ninguém desassistido aqui de notícia, de informação. Claro. Né, Cosme? Estamos à disposição. Essa é a primeira de muitas conversas que a gente vai ter aqui com a equipe do Corpo de Bombeiros. Eu te agradeço muito pela gentileza. Em primeira mão, vocês estão ouvindo aqui do Corpo de Bombeiros quais são as diretrizes que devem ser implementadas no Espírito Santo quando a gente fala de veículos elétricos. Eu que agradeço muito por estar aqui, né, podendo compartilhar essas informações. E assim, é um veículo muito importante para a gente divulgar essas informações para a população. A população ela precisa ter informação para poder decidir corretamente. Isso aí. E é com o Cosme que a gente aprendeu muito hoje aqui sobre tudo isso. Vantagens, desvantagens e o caminho. O futuro está aí, a gente precisa de encará-lo, né? Exatamente.